Vamos aplaudir mais forte ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém. Bom dia, irmãos. Eu vou pedir que você abra a sua Bíblia em Isaías. A gente vai encontrar um texto que nos é muito familiar, que é o capítulo 41, versículo 10. Aquele que recebeu toda a autoridade no céu e na terra, Ele nos garantiu que estará conosco todos os dias, até o fim dos tempos. Isaías 41 e 10. Vamos orar antes. Pai bendito, obrigado pela Tua presença em nosso meio. Obrigado pelo Teu Espírito Santo que habita em nós. Obrigado a Deus pelo privilégio de estarmos aqui na Tua casa, de cantarmos a Ti, lembrarmos dos Teus feitos, e o privilégio, Pai, de estarmos com os nossos irmãos e também de poder ouvir a Tua voz. Que a Tua palavra, Senhor, ela seja lançada no nosso coração e frutifique para a glória do Teu nome. Que as cadeias se quebrem, que as muralhas caiam por terra e que a Tua vontade seja feita na nossa vida, Pai, assim como ela é feita no céu. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Isaías 41 e 10. Vamos ler juntos em alta voz? Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Mais uma vez, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Amém. Sente-se e diga para o seu irmão: não temas, porque o Senhor é contigo, meu irmão. Diga para ele: não tenha medo. Não tenha medo. Será que você é alguém que tem medo? Que constantemente se percebe tendo medo de muitas coisas? Você sabe que o medo é algo que faz parte da nossa rotina. O medo é algo que faz parte da nossa vida. Na verdade, o medo, ele faz parte da nossa natureza humana. É um sentimento. E no primeiro momento, de certa maneira, a gente sabe que o medo é algo bom. O medo, ele é instintivo, né? Ele faz parte do nosso instinto. Mas ele, no primeiro momento, ele é algo saudável. Porque o medo de certas coisas pode nos livrar de algum mal muito maior. Então, você não coloca a sua mão no fogo. Você tem medo de colocar a sua mão no fogo, porque você sabe que se colocar a sua mão no fogo, você vai se queimar. Então, se você não sabe nadar, você não vai mergulhar em águas mais profundas. E aquele medo vai preservar a sua vida, porque se você se lançar, se projetar naquela água ali, você com certeza morrerá afogado, né? Você não dorme com a sua casa aberta. Você, ao dormir, você faz um checklist lá e tranca as janelas, tranca as portas, porque você tem medo de assaltarem a sua casa. Então você vê que no primeiro momento o medo, ele nos resguarda de muitas coisas, de muitos males. Além desse primeiro medo, que a gente chama de medo saudável, é um medo natural, existe também um medo em excesso. Existe também aquele medo que pode ser um medo prejudicial, no seu aspecto relacional, no seu aspecto social, no psicológico e até mesmo no nosso aspecto espiritual. Existe o segundo tipo de medo, que já não é um medo saudável, é um medo prejudicial. Tem pessoas que têm medo da morte.
E quando adoecem, é um terror, porque logo ela pensa que ela vai ser vítima de morte, e aí ela entra num pânico muito grande. Então tem pessoas que têm medo de sangue. Tem gente que não pode ver a coleta de sangue e já cai duro no chão. Tem gente que tem medo de ser pobre. Que um dia lá no passado já passou uma escassez muito grande. E agora é uma pessoa controladora demais, porque tem medo de entrar naquela fase outra vez e passar por escassez. Tem pessoas que têm medo de casar, porque já tiveram um trauma na família, no relacionamento com os pais, ou já viram o relacionamento do seu irmão, enfim. Tem pessoas que têm medo de casar e tem pessoas que estão com medo de estar casados. Existem vários tipos de medo, medo de separar, medo de doença, enfim. São medos que se tornam gatilhos para problemas mentais relacionados ao aumento de nível de estresse e de ansiedade na nossa vida. A gente vive no mundo nesse contexto de medo. A gente vive num mundo em que a gente tem sido influenciado de uma forma muito profunda nesse sentido. As pessoas têm sido levadas a um nível de estresse tão alto e elas estão tendo medo excessivo. E várias coisas se tornam um produto da nossa mente, porque aquilo não faz parte da realidade tantas vezes, mas é criada uma expectativa negativa em nós por causa dos gatilhos que esses medos vão ativando dentro de nós. A pandemia, ela contribuiu muito para isso, nos afetou profundamente. São pessoas do mundo inteiro que foram atingidas por esse mal, né? E agora a gente, vidrado nas reportagens, as más notícias de todos os lados, o psiquiatra, o psicólogo, a primeira coisa que ele faz com um paciente que está vivendo uma situação de medo, de ansiedade, de estresse, é orientar. Olha, esquece as reportagens um pouco. Esquece a televisão um pouco. Porque se a gente não cuidar, a gente faz parte de uma mídia manipuladora, né? E são problemas econômicos para tudo quanto é lado, falta de trabalho que muitas vezes bate na nossa porta, incerteza em relação aos próximos dias, ao futuro, tem atingido de cheio a saúde mental das pessoas. A solidão, abandono dos filhos, enfim, diversos são os motivos, de maior grau, de menor grau, mas que tem levado as pessoas cada vez mais a viverem uma situação de medo, sem precedentes na sua vida. A globalização, ela é uma via de mão dupla, porque enquanto ela abre uma janela para nós conhecermos o mundo, e até um certo ponto é uma vantagem muito grande, mas ao mesmo tempo, ela torna as pessoas cativas, porque a gente passa a fazer parte de uma mídia manipuladora que só incute na nossa cabeça, na nossa mente, aquilo que eles querem. E o fato de nós sermos servos de Deus não nos torna imune a esse tipo de sentimento. Você pode ser o mais consagrado, você pode estar buscando a Deus, você pode jejuar, orar, conhecer a palavra, a Bíblia, ser um santo homem de Deus, uma santa mulher de Deus, mas você é humano. Você é feito de carne e osso. E mesmo que você seja um cristão, salvo pela graça de Deus, Deus não tirou de você a sua humanidade. Somos frágeis. A nossa estrutura é frágil, é pó, é fraca. E nós somos, sim, suscetíveis ao medo. Ao medo. Tudo aquilo que a gente não controla, tudo aquilo que a gente não consegue administrar, tudo aquilo que foge do nosso controle, nos coloca medo.
Nós precisamos estar nas rédeas das coisas o tempo todo, para nos sentirmos seguros. Sabemos que aquilo não vai escapar das nossas mãos, do nosso controle, mas quando foge, quando descontrolamos, aí somos assaltados pelo medo. Isso tudo confirma que nós precisamos aprender a administrar o medo. Mas como que a gente faz isso? Porque muitas vezes é um sentimento que se mostra maior do que a nossa capacidade, do que a nossa força. E a palavra de Deus, ela nos dá motivos, ela nos dá razões para nós não termos medo. E uma dessas razões é o verso que a gente acabou de ler, quando Deus fala conosco através do profeta Isaías. E aqui Deus está nos dando algumas dessas razões. E a primeira razão, o primeiro motivo, e por que não até dizer, a primeira lição que Deus nos dá aqui nesse texto que lemos, é que Ele está conosco. E é isso que nós precisamos lembrar todos os nossos dias. Quando você enfrenta suas dificuldades, seus problemas. Porque se tem uma coisa que a gente entende, é de problema, dificuldade, luta. É o tempo todo lembrar, o Senhor está comigo, o Senhor está comigo. Ele prometeu, Ele está comigo. A primeira promessa de Deus para nós está aqui nesse pequeno verso. Ele está conosco. De uma forma muito clara, irmãos. Ele diz, não temas, porque eu sou contigo. Então veja que a primeira lição, que o primeiro motivo, que a primeira razão, ele vem como uma ordem. É o imperativo de Deus. Ele está ordenando, Ele está mandando. Não temas, não tenha medo. E na sequência, Ele faz uma promessa. Eu sou contigo. Será que a gente lembra disso? Será que na hora H, será que na hora do incêndio mesmo, nosso coração está treinado a lembrar disso, a nossa mente está treinada a pensar nisso? O Senhor está comigo, eu não devo ter medo. Essa promessa, ela foi feita aos israelitas e tinha um motivo de ser feita. Eles estavam sendo ameaçados pelos inimigos. Os inimigos que eram mais fortes do que eles, via de regra é assim. Nossos problemas, eles vêm se mostrando tão grandes diante da nossa capacidade, porque nós nos sentimos como tão frágeis diante das nossas lutas. E aqui havia um cerco do perigo, havia um cerco de inimigos, e Deus, para fortalecer o seu povo, Ele diz, não temas, porque eu sou contigo. E através dessa palavra, através dessa fala, Deus estava querendo aqui lembrar aos israelitas os livramentos que Deus já tinha dado a eles. As vitórias que Deus já tinha concedido a eles. Então, quando Deus diz, não temas porque eu sou contigo, isso diante dos inimigos que estavam à espreita, era como se Deus estivesse dizendo para eles aqui, olha, eu sou aquele mesmo Deus, que com mão forte livrei você dos seus inimigos lá do passado. Eu sou aquele mesmo Deus, o Deus que fala hoje com você, é aquele que tirou você do Egito, é aquele que livrou você dos poderes de Faraó e destruiu a Faraó dos poderes dele. Eu sou o mesmo Deus que fez maravilhas no meio de vocês. O Deus que operou isso no passado é o Deus que está conosco hoje. Está falando para nós, não temas, porque eu sou contigo. Deus estava aqui fomentando a mente e o coração daqueles homens, daquele povo, fazendo-os lembrar. Nós, irmãos, não podemos ser um povo de memória curta, um povo que esquece tudo que Deus fez, das promessas de Deus.
dos feitos dele. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós e por isso nós estamos alegres. É um olhar para o passado com gratidão, com confiança, na certeza de que o nosso Deus não é um Deus que está preso ao passado, mas é um Deus que vive e reina para sempre. Ele está presente hoje. Esse mesmo texto, esse mesmo imperativo de Deus aqui, essa mesma ordem de Deus serve para nós nos dias de hoje. É interessante observar que essa mesma promessa que é feita por Deus em Isaías, no Antigo Testamento, ela é reforçada por Jesus no Novo Testamento. Jesus, em Mateus capítulo 28, versículo 18, ele fala aqui de uma forma tão maravilhosa. Ele diz: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. Eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Eu estarei sempre com vocês. Veja que aquele que recebeu toda a autoridade no céu e toda a autoridade na terra, ele nos garantiu de que estará conosco todos os dias até o seu último segundo aqui. É promessa dele. Ele também nos garantiu de que o Pai nos enviaria o Consolador, e que ele, por causa do Espírito Santo, estaria conosco para sempre. Então, nas suas dificuldades você não está sozinho. Nos seus problemas você não está sozinho, por mais que pareça. Porque é assim que a gente se sente. A gente se sente sozinho, a gente se sente solitário, a gente se sente esquecido, a gente se sente amassado, sem forças, aprisionado tantas vezes. Mas isso é apenas um sentimento que a gente tem e que a gente precisa se fortalecer para mudar a nossa mente, ventilar a nossa mente com a palavra de Deus, para nós termos uma compreensão correta da nossa realidade, que é Deus presente, é Deus conosco. Isso é maravilhoso, irmãos, porque Deus está conosco em todo o tempo, até a consumação dos séculos. Nós não estamos sozinhos, e hoje a ordem de Deus para mim e para você é para nós não temermos, e Ele nos dá uma razão para isso, e a razão é: Ele está conosco. E como prova, Ele nos leva a olhar para trás e relembrar as promessas, relembrar tudo o que Ele tem feito por nós. São as promessas de Deus. Ele prometeu que nos cuidaria, e Ele tem cuidado de nós. Ele prometeu que nos protegeria, e Ele nos tem protegido. Ele prometeu segurança para nós, e nós estamos seguros na presença dEle. Ele prometeu provisão. Talvez você esteja vivendo um momento de escassez na sua vida, não de abundância, mas não tem faltado o pão de cada dia sobre a sua mesa. Ele tem provido, Ele tem suprido. São promessas de Deus, Ele tem sustentado a nossa vida. As promessas do Senhor têm se cumprido em nós. Mesmo em meio ao caos, se você está na presença de Deus, Ele tem dado paz a você. Tem nos perdoado, Ele nos salvou, Ele nos traz livramento. São promessas de Deus, Ele tem cumprido cada uma nas nossas vidas. E se nós estamos vivos aqui hoje, nesta manhã, é porque o Senhor tem cuidado de nós. E se Ele tem cuidado de nós, irmãos, nós não temos o que temer. É porque às vezes a gente fica com o nosso olhar muito voltado para o problema. E quando você fixa muito o seu olhar no seu problema, você não consegue enxergar as maravilhas que o Senhor tem feito.
Quando você olha muito para um lado só, você perde a visão do todo. Nos momentos de dificuldades da sua vida, nos momentos de redemoinho, de tempestades na sua vida, você precisa aprender a tirar o foco disso. Não é ignorar, não é fazer de conta que não existe, porque o problema está ali. E a gente sente isso na pele. Mas é colocar o nosso olhar no autor e no consumador da nossa fé. Porque a nossa força vem dele. Os problemas, eles tiram as nossas energias. Os problemas nos enfraquecem. Os problemas minam a nossa força. Mas quando você olha para o Senhor, quando você olha para a sua palavra, quando você traz à sua memória as promessas de Deus e como Ele tem cumprido, como Ele tem cumprido uma a uma na sua vida, você se fortalece, porque você vê que Ele não falhou até hoje e não será agora que Ele vai falhar na sua vida. Então você se enche de força. A segunda razão para nós não temermos, para nós não termos medo, é porque Ele é o nosso Deus. Não temas, eu sou contigo, eu sou teu Deus. Ele é o nosso Deus. Diga para o seu irmão, Ele é o nosso Deus. Essa promessa, essa segunda promessa de que Ele é o nosso Deus, vem logo após outro imperativo: não te assombres, porque eu sou teu Deus. Não te assombres, é uma ordem. Eu sou teu Deus, e aqui eu quero chamar a sua atenção para algo muito interessante, que é a palavra assombres. Esse verbo assombrar, que no original significa desviar o olhar. Então é como se Deus estivesse dizendo: não desvie o seu olhar, porque eu sou teu Deus. Ou seja, o que Deus está dizendo aqui para aqueles ouvintes e também para nós hoje, é que nós não podemos deixar as circunstâncias, por pior que elas sejam, não deixar as circunstâncias tirarem o nosso foco, a nossa atenção. Não podemos deixar que as circunstâncias desviem o nosso olhar do nosso Deus, do poder que tem o nosso Deus, da capacidade que tem o nosso Deus. Em outras palavras, irmãos, Deus está dizendo: não foque nos seus problemas, não foque nas suas dificuldades, foque em mim, eu sou o teu Deus. É a mim que você tem que considerar, é a mim que você tem que levar em conta. Eu estou provando você, estou provando o teu coração, estou provando a tua resiliência. Eu estou contigo, eu te fortaleço, eu sou teu Deus. Não mantenha a sua atenção nos seus problemas. E por que Deus fala isso? Porque isso é uma característica nossa. É uma característica nossa. É quando nós passamos, sempre que passamos pelas dificuldades, nós fixamos o nosso olhar nos problemas, nós ficamos presos. Nós nos paralisamos com as circunstâncias, elas nos amedrontam, nos congelam, nos paralisam e nos dominam. Mas tudo é diferente quando, apesar dos problemas serem sérios, graves, grandes, mas você consegue manter o seu olhar no Senhor. Jamais se esquecendo de que Deus é Deus. Seus problemas podem ser maiores do que você, mas eles não são maiores do que o Deus que você serve. E esse Deus que você serve é aquele que está com você. E se Ele está com você, Ele te torna maior do que os problemas da sua vida. E é assim que nós devemos olhar. É interessante que Deus não somente é Deus, mas Ele é mais do que isso. Ele é o nosso Deus. Não é só Deus é Deus, mas Ele é o meu Deus. Ele é um Deus misericordioso,
e Ele é um Deus poderoso. Diga comigo, Deus é misericordioso e poderoso. Ele não é só misericordioso, porque se Ele fosse apenas misericordioso e não fosse poderoso, Ele seria um Deus passivo, um Deus fraco. Ele não é só um Deus poderoso e não misericordioso, porque se Ele fosse só poderoso e não fosse um Deus misericordioso, Ele seria um tirano. Mas Ele é misericordioso e Ele é poderoso e Ele é o nosso Deus. É o Deus da nossa vida e a nossa vida está nas suas mãos. Por isso, nós não devemos ter medo, nos assombrar. E não existe, irmãos, nada mais reconfortante do que isso. Você sabe que tudo que eu estou dizendo aqui não é coisa nova. Mas nosso papel, tantas vezes, como servos de Deus, é nos aproximar do nosso irmão para lembrar daquilo que ele já sabe. É o nosso irmão se aproximar de nós para nos lembrar daquilo que a gente já sabe, mas que vai caindo no esquecimento, ainda que por um momento. É relembrar. Nós não precisamos ter medo. Não importa o que você esteja passando na sua vida hoje, se fortaleça no Senhor. Ele é o teu escudo, Ele é a tua espada, Ele é vencedor invicto em suas batalhas, Ele está à frente das nossas guerras. E quem nos faz mais do que vencedor é Ele. E a gente precisa lembrar disso todo dia. Sabe o que diz Isaías no capítulo 25? Isaías 25 é lindo. Eu peguei aqui os primeiros versículos do 1 ao 5, na versão da linguagem de hoje. Olha o que diz Isaías 25, na linguagem de hoje. Ó Senhor, Tu és o meu Deus, eu te adorarei e te louvarei o Teu nome, pois tens feito coisas maravilhosas, tens cumprido fielmente os planos seguros que há muito tempo decidiste fazer. Deixaste a cidade dos inimigos em ruínas, as cidades cercadas de muralhas foram arrasadas. Destruíste os seus palácios e nunca mais eles serão reconstruídos. Deus destruiu os nossos inimigos e toda a estrutura deles. E por isso, os povos poderosos te louvarão, e tu serás temido nas cidades onde mora gente cruel, pois tens sido o protetor dos pobres, o defensor dos necessitados, um abrigo na tempestade e uma sombra no calor. A fúria de homens violentos é como uma tempestade de inverno, como o calor do deserto. Mas tu tapas a boca dos estrangeiros, como uma nuvem diminui o calor num dia quente. Assim tu calaste os gritos de vitória de homens violentos. E por aí vai. Ele exaltando a grandeza de Deus, falando do poder de Deus, da glória de Deus, da capacidade que Deus tem de, com um sopro da sua boca, destruir os nossos inimigos, do poder que Deus tem e exerce em nos proteger, em nos guardar, porque somos o seu povo, estamos guardados na palma das mãos do nosso Deus. Que confortante ouvir isso, irmãos. Ó Senhor, Tu és o meu Deus, eu adorarei e louvarei o Teu nome, pois tem feito coisas maravilhosas. Irmãos, nós precisamos lembrar disso. Lembrar disso. E não focar nos problemas, não focar nas dificuldades, mas focar em Deus, que é o nosso Deus. Amém? Terceira razão para nós não termos medo é porque Ele nos fortalece, Ele nos ajuda, Ele nos sustenta. 3 verbos poderosos. 3 verbos que ladeiam a nossa vida, que são guardiões da nossa alma, da nossa mente, do nosso coração. Ele fortalece, Ele ajuda e sustenta. E Ele diz para nós não ficarmos assombrados, porque Ele é o nosso Deus. E agora,
esse Deus que diz para nós não termos medo porque Ele está conosco, Ele nos dá mais 3 razões para nós não termos medo. E a razão é que Ele nos fortalece. A razão é que Ele nos ajuda. A razão é que Ele nos sustenta. Veja que Ele não diz que nos isenta. Ele não diz que nos retira da prova, que não permite que passemos pelas lutas. Porque isso tudo já está na agenda de Deus para nós. Mas Ele diz que em todo tempo Ele será o nosso abrigo, em todo tempo Ele será a nossa força, em todo tempo Ele estará conosco, e nós não precisamos de mais nada do que isso, irmãos, que já temos em Deus. Ele nos fortalece, nos sustenta, nos ajuda, e quando Ele diz isso, Ele está deixando claro que os momentos de dificuldades virão. Não se iludam. Os momentos de dificuldades virão. Sempre fizeram parte da nossa vida. A nossa vida sempre foi a nossa caminhada aqui nessa terra de dificuldades. Nós vivemos no mundo caído, amaldiçoado. Nós sofremos as pressões desse mundo mau, que jaz no maligno. Então, problemas, eles estão na nossa agenda. Eles fazem parte da nossa vida, mas o Senhor está conosco. E isso nos faz lembrar as palavras do salmista Davi, no capítulo 23. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Sabe o que é sombra, né? Sombra é aquilo que é projetado da nossa imagem. E a sombra, muitas vezes, é maior do que o que nós realmente somos. Então, são aqueles problemas que se mostram gigantes. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo. Tu estás comigo. Ele também quer dizer que os momentos de fraqueza virão. Ou seja, nós não estamos livres disso, mas Ele garante que nos momentos de fraqueza, Ele nos fortalecerá. Se Ele dizer eu te fortaleço, é porque a gente vai se sentir fraco muitas vezes. E no momento que nos sentirmos assim, nós seremos revestidos da força do Senhor. E quando Ele diz eu te sustento, Ele está querendo dizer para nós que nós passaremos por momentos da nossa vida que nós nos sentiremos desamparados, enfraquecidos, sem vigor espiritual, sem vigor emocional, sem vigor físico, mental. Mas Ele nos tranquiliza dizendo, eu serei a ajuda que você precisa. Eu serei o sustento que você precisa. Então, irmãos, esses reveses, eles fazem parte da nossa vida. Mas o Senhor é conosco. E para encerrar, nós temos os 2 primeiros versos do capítulo 43. E Isaías 43, versículo 1 e 2, eles completam de forma tão perfeita o texto que a gente leu de 41, versículo 10. Mais uma vez, pela boca do profeta Isaías, Deus diz, quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. O que Deus está dizendo aqui para aquele povo? Deus está trazendo à memória para aquelas pessoas, para o seu povo, os livramentos que Deus tinha concedido a eles. Quando Deus fala, quando passares pelas águas, Deus estava fazendo uma alusão aqui à travessia do Mar Vermelho, lá em Êxodo, no capítulo 14, versículo 21.
Deus estava lembrando para eles: vocês lembram quando vocês passaram e eu abri aquele mar? Também hoje, quando vocês passarem pelas águas das dificuldades, eu serei com vocês. Porque eu sou aquele mesmo Deus. Eu fiz no passado e eu estou fazendo no presente. Quando Deus diz, quando passares pelos rios, Deus estava fazendo aqui alusão ao Rio Jordão, em Josué capítulo 3, em que também foi aberto para aquele povo passar. Deus está trazendo esperança, memória ao coração daquele povo. Deus está nutrindo a confiança daqueles irmãos, para dizer para eles: eu sou o Deus Todo-Poderoso, em nenhum momento eu deixei vocês. Quando passares pelas águas, quando passares pelo rio, mas também quando passares pelo fogo. E aqui Deus está se utilizando de uma metáfora para falar do perigo. Davi também usa essa linguagem em Salmos 66, versículo 12. Ele diz: passamos pelo fogo e pela água, mas o Senhor nos trouxe para um lugar espaçoso. Também Daniel, no capítulo 3, quando seus amigos Sadraque, Mesaque e Abednego é lançado no fogo, aceso 7 vezes mais, e eles recebem livramento do Senhor ali. E da mesma forma que Deus esteve com aquele povo na travessia do Mar Vermelho, da mesma forma que Deus esteve com aquele povo na travessia do Rio Jordão, e com Daniel e com seus amigos na fornalha de fogo ardente, Deus está conosco todos os dias da nossa vida. Nas dificuldades, nas lutas, nos problemas, nos momentos bons de alegria, de festa, mas também de angústia, o Senhor está conosco. Ele é um Deus presente. Nós não podemos esquecer disso. Isso precisa fortalecer a nossa vida. Vejam, irmãos, Ele não nos garante aqui uma vida sem problemas. Ele não nos garante aqui uma vida sem dificuldades. Mas a garantia dele é que Ele estará conosco. Ele é o nosso Deus. Ele garante a sua presença. A presença de Deus, ela faz o medo embora. Eu tenho enfrentado uma fase de muito cansaço por causa dos filhos em casa, né? Quem é pai e mãe sabe disso. Mas eu tiro lição o tempo todo, porque às vezes eu vejo um bebê com medo e ele se sente tão seguro quando a gente abraça. O Enzo é mais, ele se expressa mais, ele fala: "Ô papai, medo, medo", e aí ele te aperta com força, e aí ele fica calmo, ele começa a rir. Nós somos mais fortes, nós somos os heróis deles. E quando eles nos abraçam, eles se sentem seguros, e de fato eles estão. Então abraça o Deus que você serve. Abraça as promessas de Deus. Abraça a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela não foi escrita para ficar no móvel da sua casa aberto, só pegando a poeira, amarelando as páginas. Ela também não foi feita apenas para ser lida por você, porque tem gente que sabe a Bíblia toda, só não faz o principal, que é vivê-la. E o Senhor está contigo para capacitar você a viver essa palavra. Se agarre às promessas, se agarre ao Senhor das promessas e se fortaleça nele. Ele te fortalece, Ele te ajuda e sustenta você. Por isso, você vai sair daqui hoje sem medo. Por maior que seja o seu problema, você vai sair daqui com essa convicção: eu sirvo a um Deus que está comigo. E Ele vai ajudar você a passar por cada problema que você estiver enfrentando na sua vida.
Ele vai tirar o medo do seu coração, a ansiedade, o temor, a culpa, a fraqueza. E tudo isso vai ser trocado pela alegria do Senhor, pela força do Senhor. A presença de Deus é tudo, irmãos. Se a presença de Deus, ela estiver na sua vida, ela te preenche. Então, aonde a presença de Deus está, o medo não tem lugar. A culpa não tem lugar. A fraqueza não tem lugar. A angústia não tem lugar. Porque o nosso Deus é um Deus abundante. Ele não divide o trono dele com nada, nem com ninguém. E quando Ele assenta no trono do nosso coração, só Ele reina. Nenhum sentimento pernicioso vai reinar em nós. O que vai reinar em nós é a presença de Deus, as virtudes do Altíssimo. Amém, irmãos?